Isso mesmo. Pronto. Bom, então Agora vamos lá. vamos. Então Vamos. vamos para a coletânea de prece, pedido para resistir uma tentação. É. Então, nós estamos aí no subitem prece para si mesmo, em que o Sim, primeiro, né, a primeira classificação da prece para si mesmo é aquela que nós dirigimos para o anjo da guarda e para os espíritos protetores, certo? certo. Depois, e eles nos ajudam mesmo nas situações de tentação, que é o que a gente vai ler agora. Também lemos aí para afastar os maus espíritos. Bom, e a outra prece foi uma prece assim que a gente faz mais para, digamos assim, no corrigir da própria vida. O que a gente pede para se libertar de um determinado defeito, né? Então é uma prece que a gente tem que fazer por, digamos assim, por um prazo mais longo, pedindo a corrigenda de um defeito. Agora, quando a coisa fica grave, né? Quando a situação é um tanto periclitante, essa é a circunstância, uma situação, digamos assim, de perigo para nós próprios, não que é um perigo iminente que vai nos levar à morte, mas pode levar, né, a sofrimentos, a problemas psicológicos mais graves, pode levar a uma, digamos assim, a uma desestruturação de um grupo maior, de toda a família. É o quê? É a tentação nossa. Uhum. Porque a tentação, se não resistida, pode ter graves consequências em função disso, né? Então a coisa está um tanto um perigo moral para nós, com consequências inclusive materiais, num prazo meio longo. Então, essa é a circunstância em que você vai fazer um pedido para resistir a uma tentação. Então vamos lá, prefácio. Qualquer pensamento mau pode ter duas fontes, né? Então vejam, o mal não é que qual que ele está classificando aqui como um pensamento mal, né? O pensamento mal não é aquilo que vai nos levar a uma agressão física e que nós podemos sofrer alguma agressão no corpo físico. Até isso, de repente, resulta até num bem, no sentido de que pela doença, por algum problema, eu me torno menos orgulhoso, me torno mais humilde, me torno mais circunspecto, mais, né, ligado às circunstâncias morais da vida. Não. Então, o pensamento mal, ele é aquele que muitas vezes no começo é bom, no começo é prazeroso, mas que pode ter graves consequências, como nós falamos. Então, o pensamento mal pode ter duas fontes. Qual o primeiro? A própria imperfeição da alma. A própria imperfeição de nossa alma. Ou, a outra origem, uma funesta influência que se exerça sobre ela, sobre a nossa alma. Então vejam, é um pensamento que eu próprio desejo, né? E que ele não é bom, ainda que me dê prazer. Ou um pensamento que se origina em outra mente e que me busca, que me influencia, né? Seja esse pensamento de um encarnado ou de um desencarnado. Nesse último caso, em que nós estamos recebendo uma influência, uma energia mental que nos quer levar à prática de algo inadequado, né? Há sempre um indício de fraqueza. É um indício de que, sobre aquele assunto, nós somos meio fracos. Que nos sujeita a essa fraqueza a receber essa influência, que não passa essa influência de uma energia mental. E, por conseguinte, um indício de que nós somos almas imperfeitas, que nós somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Temos que ver assim. De sorte que aquele que venha a falir. Então, iniciou com uma sugestão mental. Vamos praticar isso? E aí, você cede àquela ideia. Cede àquele pensamento. Você faliu. Nós falimos, né?
De sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por desculpa a influência de um espírito estranho. Não pode dizer, ah, mas isso foi por influência de um espírito. Visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se não o tivesse julgado acessível à sedução. Beleza? Então, ele foi seduzido. Foi seduzido, vai culpar o espírito? Não. Ele próprio carrega uma imperfeição, uma fraqueza que o levou à falência naquele momento, né? Levou a cair naquele momento. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar. Podemos, não podemos imaginar. Então, não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. Ele fala assim porque, digamos assim, nós somos alunos iniciantes, né? Mas vocês, nós já nem tanto assim iniciantes, né? Mas o livro tem que se dirigir ao público em geral, que vai ler o Evangelho, é um livro muito lido. Então nós podemos imaginar que um espírito malfazejo nos atrai ao mal? Pode ter certeza que sim. E ele muitas vezes não se revela, fica oculto. Ele fica oculto. Mas vem aquela ideia, né? Quando surge em nós um mau pensamento, podemos ter, vamos falar para vocês, podemos ter certeza que tem um espírito malfazejo a nos atrair para o mal. Agora, se originou em nós, de qualquer forma, fez uma sintonia. Ah, essa ideia partiu de mim para a prática da sedução. Mesmo assim, há um vínculo que me estimula. Ainda que a origem tenha sido minha, há um vínculo que efetivamente me estimula, né? Aquele equívoco. Beleza? Então, pode ter certeza que tem. Eles estão às ocultas, participando daquela ideia de seduzir. Mas a cuja atração somos totalmente livres. Porque já vimos no item anterior que os próprios espíritos superiores combatem essa tentação. Os inferiores aos quais nós nos vinculamos pela sedução. Vamos fazer isso aí, vamos fazer. E a gente vai se estimulando no que é inadequado. Aí os espíritos superiores, o anjo da guarda e os protetores, não faça isso. De forma que somos livres para ceder ou para resistir. Como se tratasse de solicitações de uma pessoa viva. Quer dizer, não é porque é espírito que a gente tem que ter medo, ou que tem que ter algum receio, ou que tem que aceitar a ideia. Porque qual é a diferença se é uma pessoa viva que vem nos sugerir a mesma coisa? Não há. Porque tudo é no mundo mental, nas ideias. Ainda que cheguem pelo canal auditivo a sugestão alheia, isso vai estimular o meu pensamento a uma prática inadequada. Então, no final das contas, se é um espírito ou se é uma pessoa viva que está a nos seduzir com pensamentos que nos leva a sintonizar naquele mesmo conteúdo de assunto, é indiferente. Nós somos livres para resistir ou ceder, porque os protetores e o anjo da guarda vai dizer, não vá, não faça. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, olha aí, ó, o nosso anjo da guarda, o espírito protetor, combate. Acho que a gente está abandonado nesse momento? Não. A gente não está. Como diz a Joana de Ângelos. Você não resistiu a uma tentação e acha que não estava com proteção? Você rompeu todas as barreiras protetivas para ir praticar a sedução. Você rompeu tudo. Então, o nosso anjo da guarda e os protetores, né, ele botou aqui o espírito protetor, botou no singular, mas a gente sabe que podem ser vários, familiares, amigos, outros, que não são menos bons. São menos sábios, mas não são menos bons. E seguem o conselho do anjo da guarda. Né? Combate em nós a má influência, mas a decisão é nossa.
mas a decisão é nossa. Ó, e espera com ansiedade. Imagina um espírito superior a gente, muito sábio, conhece tudo aí de história, conhece tudo de espiritismo, de biologia, conhece tudo de medicina. Sim, enfim, muito sábio. Mas ele não pode tirar a nossa liberdade. E como ele nos ama muito, um amor que nós nunca sentimos, não é recíproco, ele tem um amor mais significativo por nós, ele espera com ansiedade a nossa decisão, a decisão que vamos tomar. Então, a nossa hesitação em praticar o mal é a voz do Espírito Bom a fazer-se ouvir pela nossa consciência. Então, vou, não vou, vou, não vou. Esse não vou, que caracteriza, então, uma hesitação, uma luta dentro de nós. A parte boa está dizendo não vá, é, sem dúvida, a influência de um bom espírito. Beleza? Reconhece-se que um pensamento é mal, aí, ó, isso que é importante. Ah, o pensamento é mal, vamos pegar um instrumento de corte ou uma arma de fogo e fazer o mal a alguém. Não. Isso não. Reconhece que um pensamento é mal. Agora, quando que eu vou saber se o pensamento é mal? Quando se afasta da caridade. Olha aí a noção ampla da coisa. É tão amplo que, digamos assim, fica até meio vago para nós assim. Como assim se afastar da caridade? Aí vamos lá, vamos explicar. Que é a base de um verdadeiro comportamento moral. Eu só sou moralmente correto, no máximo possível, se eu for caridoso. É a base da verdadeira moral, a caridade. Então, o pensamento tem por... Agora vamos especificando cada vez mais. O pensamento tem por princípio um orgulho. Eu vou falar ou vou fazer isso tendo em vista a admiração dos outros, né? É isso que eu vou colher, a admiração dos outros. A vaidade, a questão do egoísmo, né? Esse é o fundo do pensamento, é algo que me beneficia e só a mim, e prejudica outros. Está especificando mais. Quando a sua realização pode causar prejuízo a outrem? Qual prejuízo? O material? Isso é pouca coisa. Isso é pouca coisa. Quando aquele ato que eu vou praticar pode trazer um prejuízo psicológico, um prejuízo de saúde mental a uma pessoa ou a mais de uma. Percebeu a coisa? Isso é mais profundo. Como vai ficar o emocional dessas pessoas e por quanto tempo eles vão ficar abalados em função da prática que eu decidi ceder. Então, esse pensamento é mau. Para mim, ele é bom. Um pensamento egoístico vai me dar prazer a realização dele. Mas e essa, aquela e aquela outra pessoa, como que elas vão ficar pelo prazo de 6 meses? Pelo prazo de 5 anos? Como vai ficar a estrutura psicológica de todas essas 20 pessoas nos dois planos espirituais da vida, dos encarnados e dos desencarnados, em função desse ato que eu vou realizar? Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que nós próprios não gostaríamos. Quer dizer, inverte o papel. É outro que fará. Como que eu vou me sentir? Por quanto tempo eu vou ficar entristecido e raivoso em função dessas atitudes, dessa ou daquela pessoa? Inverter os papéis, invertir. Então, né, essa ideia
é que nós estamos fazendo aos outros o que nós próprios não gostaríamos de receber, né? Então, aí, o pensamento é mau por esse motivo. Beleza? Entenderam aí bem? Então, vamos lá. Aí ele nos sugere aquela ideia que a gente já leu aí, está nesse próprio capítulo, em item anterior, que nós precisamos limpar primeiro o nosso mundo interno. É isso? O capítulo 28, que é o que a gente está estudando, a coletânea de preces, o item 15 é aquela passagem de Jesus. Olha, vocês estão muito preocupados em parecer o que não são. E por dentro a coisa está suja. Por fora é uma casca danada. Isso é o que fala esse item, né? E o outro item, o capítulo 15, o item 10, o capítulo 15 é fora da caridade não há salvação. É aquela mensagem de Paulo, apóstolo, né? Ele diz que esse lema do Espiritismo prova justamente o vínculo do Espiritismo com o cristianismo puro. E que esse lema deve ser a nossa bandeira, porque ele vai, por este lema, incluir os nossos destinos na terra e no céu. Quer dizer, se nós estamos caminhando para e passo com a caridade desde o pensamento, portanto, nas palavras e nos atos, os nossos destinos na terra e no céu serão bons. Quer dizer, na terra será bom porque eu estou construindo uma paz para mim. Eu estou construindo uma serenidade que continuará no plano espiritual, porque eu pratiquei a caridade desde os meus sentimentos, desde os meus pensamentos e, por consequência, refletidos nas minhas palavras e nos meus atos. Então, construindo uma paz aqui na Terra que continua no plano espiritual com um estado de felicidade para nós. Então, esse é o lema que nos leva do deserto da vida para a Terra Prometida. Paulo usa, né, a ideia dos judeus de buscar uma Terra Prometida. Sim, a gente não quer ir para uma boa colônia espiritual? Continua a mesma ideia. A Terra Prometida são as excelentes colônias espirituais para aqueles que construíram em si um estado de fraternidade, um estado de paz, um estado de serenidade interno, né? Então, e também tem a contradita, né? A negação dessa proposta. Ora, se eu não estou na caridade, eu não estou construindo a paz para mim. O meu destino não será um destino feliz, nem na terra, nem no céu, porque o meu psicológico vai ficar extremamente abalado. Beleza, seria ótimo que eu reconhecesse, então, mesmo na vida, quais são as pessoas caridosas ou que estão buscando se tornar caridosas. Como que nós podemos percebê-las? Pela energia delas, pela forma de falar, né? É um prazer ouvir aquela pessoa, ela tem uma energia que agrada, ela está construindo um perispírito com características mais limpas. E isso nos traz uma saúde também. É prazeroso conversar com essa pessoa. O tom de voz, o timbre de voz da pessoa é um timbre agradável, né? E ela fala de assuntos que nos elevam, que nos ajudam e tal. Então, de uma forma geral, Paulo vai dizer que esse lema resume todos os deveres nossos, né? Que evita que nós nos transviemos. E devemos buscar, assim, compreender o sentido profundo desse lema, porque ele envolve o que sentimos, o que pensamos, em consequência, o que falamos, como falamos e o que fazemos. Ou seja, devemos dar todas as aplicações possíveis a esse lema, fora da caridade não há salvação. Porque assim nós evitaremos o mal, praticaremos o bem, né? Que precisa de um movimento ativo, que precisa de uma ação. Ora, então ele vai dizer assim, antes de tudo, agradeçam a Deus por terem conhecido o Espiritismo, porque o Espiritismo vem com toda a clareza, o Espiritismo vem com toda a consolação, com todo o auxílio possível, de forma que nós temos uma boa ferramenta, buscando o Espiritismo, a nos tornarmos melhores cristãos, a entendermos
de forma mais clara como devemos seguir os passos dentro do lema de fora da caridade não há salvação. Né? Beleza? Então, é isso aí. De uma maneira geral, uma maneira mais simples para nós, porque parece que esse vínculo do pensamento mal com a caridade parece algo muito vago, distante para a nossa pequena cabeça. Pequenina cabeça, e raciocina com poucas coisas, né? Mas a ideia aqui final é: não faça aos outros o que você não gostaria de receber. Como estará a estrutura psicológica de outras pessoas, ausentes, muitas vezes, daquele ato praticado em função de uma tentação, a qual nós cedemos. Beleza? Isso vai trazer prejuízo a essas pessoas? Como elas vão estar no plano espiritual depois que morrerem, em função de um ato de 15 minutos? Depois que tomarem ciência do equívoco que nós praticamos. Percebe a coisa? Eles podem ficar um século em sofrimento com relação àquilo. Como tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem muitos casos que refletem a história de todas as nossas vidas. Tem uma jovem, na reunião mediúnica, que ela tem um problema psicológico muito significativo. Ela está na casa espírita e se debate, cai no chão numa reunião mediúnica, começa a gritar, a se debater e tudo. É que na vida anterior, talvez, problema de uma vida anterior que a gente pode repetir hoje. O que ela fez? Ela gostava de um rapaz. E ela era uma filha adotiva de uma família muito rica. E era filha única. E a mãe faleceu, ficou só ela e o pai. Então, ela se enamorou com o rapaz e o pai percebeu que o rapaz só queria mesmo era o dinheiro dela. Eles eram muito ricos, muito ricos. Então, o pai fez tudo para afastar o rapaz, conversou com ela, agiu por conta própria, já que ela não aceitava e a ideia de se separar do rapaz. Ela gostava dele, né? Mas o pai quis alertar, tem a visão, né? A experiência de vida, olha, mas ela jovem, não entendeu. Ficou com o rapaz, beleza. Aí o pai decidiu, então, depois de muita insistência, eu acho que eu vou deserdá-la. E aí, o que ela fez? Por influência do rapaz, matou o próprio pai. Né? Decidiu que ambos decidiram que deveriam envenenar o velho. E assim fizeram, em 15 dias ele morreu. Porque ela queria casar com ele e, digamos, ficar com os recursos e curtir a vida. Dito e feito. Depois do casamento, tudo aquilo que o pai falou a respeito do marido, ele realizou. Era um devasso, libertino, que vivia jogando, gastou todo o dinheiro, não dava atenção para ela, a tratava mal física e moralmente. E, além de tudo, o pai, do plano espiritual, a obsidiava. Então, não vai nessa tentação. Não vai. Por quê? Pode levar prejuízo aos outros? Pode levar. Por quanto tempo? Quer dizer, o pai ficou raivoso por 200 anos. E ela própria prejudicada pelo processo obsessivo. Percebe? Então a gente não vai matar ninguém, nem muito menos alguém da nossa família. Mas algum ato nosso não pode prejudicar? E não vai levar uma pessoa a ficar raivosa, entristecida conosco pelo prazo de 200 anos? Pode? Pode. E quem vai desatar esse problema? São os espíritos superiores. Como assim? Eu que faço o erro e passo para os outros a tarefa de limpar a casa? Não. Nós mesmos vamos ter que desfazer a coisa. Aquelas pessoas que não estavam na nossa família vão passar a estar. Porque eu tenho que desfazer a estrutura psicológica problemática que eu criei para eles.
Então, isso é um ato mau. Porque a nossa cabecinha só pensa nos prazeres de alguns minutos. Vamos roubar alguém, vamos depredar isso, depredar aquilo, praticar os atos de sensualismo. Mas como vai ficar cabeças alheias pelo prazo de 2 vidas, 3 vidas, com um interstício longo de 1 século entre as vidas? Então, por isso aí agora a gente entende. Tem que ser caridoso em tudo que faz. Não podemos ferir suscetibilidades e interesses mentais dos outros. Então vamos lá. Prece. Deus, onipotente, não me deixeis sucumbir à tentação que me impele a falir. E nós próprios estaremos muito mal. Fazendo mal a nós mesmos. Quer dizer, a tentação foi boa, mas durou quanto tempo? Durou quanto tempo? Às vezes, durou alguns instantes. Às vezes, né, durou aí uns 20 anos. Mas e depois dos 20 anos? Eu vou sofrer as consequências seculares do desvio. Então, ó, essa quer dizer, a coisa está grave. Não tão grave assim, mas eu estou sendo tentado por um pensamento que vai levar a graves erros. Deus, não me deixe sucumbir à tentação que me leva à falência. Eu tenho que reconhecer isso, tenho que ter raciocínio, eu tenho que ter um raciocínio um pouco mais amplo e saber que depois do prazer vai vir um problemaço. Roubei a família. Legal. Estou curtindo o dinheiro. Legal. Muito bom. Fiquei com toda a herança da família, ou quase toda. Muito bom. Estou gozando a vida. Por quanto tempo? E depois? E depois? E depois da vida? Mas tem que reconhecer a falência. Mas a mente curta humana, em regra, não tem um raciocínio largo, amplo no tempo, para abarcar o futuro. Espíritos benfazejos, nós estamos estudando, né? Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal naquele conceito. Não é o que vai causar feridas aos outros. É o que vai desestruturar psicologicamente grupos por longo prazo. Se eu sucumbir, merecerei expiar minha falta, aí, ó, nesta vida e na outra. Ou e se eu não conseguir na outra? Na outra ainda. E se eu não conseguir? Na outra. Quer dizer, pode durar 1 milênio. Um equívoco praticado. Pode durar 1 milênio. Porque sou livre para escolher. Se eu sucumbir, tenhamos a certeza de que mereceremos expiar essa falta nessa vida e nas outras, porque eu fui livre para escolher. Legal. Então é no momento em que vem o pensamento ruim, você faz essa oração com toda a força da sua alma e resista. Resistamos nós, né? Aí beleza, venci. Afastei-me da tentação. Então eu faço outra prece. Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Quer dizer, o momento posterior. Meu Deus, venci uma luta, vou me orgulhar de mim mesmo? Não. Eu vou fazer uma oração para agradecer os espíritos que me auxiliaram a resistir à tentação. Então vamos lá, prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o, né? Deve a assistência dos espíritos bons. Foi pela assistência dos bons espíritos.
a cuja voz atendeu. Deve agradecer a Deus. Deve agradecer ao seu anjo da guarda. Prece. Meu Deus, eu te agradeço por haveres permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze, Senhor, que essa vitória me dê força de resistir a novas tentações. Percebe a coisa? Então, quando você está no momento da tentação, no momento anterior, você diz, meu Deus, mas isso não passa? Quanto tempo vai durar este vínculo cujo assunto é inadequado, mas que me dá prazer, mas eu sei que é ruim, vai me levar à falência, vai me levar a problemas psicológicos próprios e a problemas psicológicos dos outros, e vai acarretar para mim, nessa vida mesmo, e em outras vidas futuras, a necessidade de eu solucionar isso por expiação ou por prova. Por expiação ou por prova. Quando que vai passar isso, Senhor? O afastamento desse desejo. Calma. Calma. Não vai adiantar a ansiedade. Você ora e mantém a firmeza. E, em um momento, os espíritos superiores vão desvincular e aquilo vai passar. Aquela vontade vai passar. Aí você faz essa outra oração. Isso significa que não vai mais vir essa prova? Não. Pode vir. Mas você está mais forte, né? Por ter resistido. E a ti, meu anjo da guarda, agradeço-te a assistência que me deste, que a minha submissão a teus conselhos possa fazer-me novamente merecedor da tua proteção. Viram aí? Então, vai vir a prova de novo? Vai. Porque, como vimos aí na quarta-feira, isso que hoje eu sou tentado em vida anterior foi hábito meu. Então, a gente não vai se libertar de um hábito com uma prova. Ela vai se repetir, né? Mas... É igual, João, a gente... bem que falo que a Terra é uma escola, né? Porque parece assim, se você for observar, a cada 2 meses você tem uma prova na escola. Então, a gente está sempre fazendo prova, sempre fazendo prova. É isso aí. A coisa é bem... Então, a gente vai ter que pedir a proteção de novo para uma prova semelhante àquela, em que, naquele momento, eu venci. Durou uns 3 dias. O pensamento ruim, né? Mas sumiu. Foi-se. Agora os espíritos inferiores estão tocando outro disco. Mas aquela eu ganhei. Aquela batalha ali de 2, 3 dias, de um dia eu ganhei. Mas com o auxílio dos espíritos protetores, né? E sei que vai vir de novo esse disco, eles vão botar de novo na vitrola, se repetir aquela mesma ladainha da tentação, daquele assunto em que eu caio, e eu vou ter que pedir de novo a proteção. E vejam que há uma necessidade de que nós sejamos submissos aos conselhos que ele nos dá. Porque, às vezes, eles vão querer que a gente faça o que a gente não quer fazer. Faz isso. Ah, isso eu não vou fazer. Eu vou fazer algo parecido, tá? Semelhante. Algo semelhante. Não é exatamente o que você falou para eu fazer, mas eu vou fazer algo para... Quer dizer, está sendo assim submisso? Nem tanto, mas um pouco, né? Mas alguns outros assuntos, não. Não, nem pensar. Bom, então, é contigo. Né? Então, vamos lá. Difícil. Prece para pedir um conselho. Beleza, então vamos lá. Prefácio. Quando estamos indecisos... então vê, agora as circunstâncias são outras. Nós estamos querendo decidir a respeito de alguma coisa futura.
seja alguma coisa aqui da nossa casa, de algum assunto familiar, né? Seja de um assunto vinculado à obra da caridade da qual nós participamos. Enfim, é algo que a gente está pensando em fazer ou deixar de fazer com relação ao futuro, né? E queremos conselhos a respeito disso. Estamos ainda um tanto indecisos, né? Quando estamos indecisos em fazer ou não fazer alguma coisa, visando aquela finalidade que acreditamos ser melhor para nós, para a nossa família, ou para o próprio serviço da caridade do qual participo, eu estou um pouco indeciso, faço ou não faço? Faço ou não faço? Como fazer? Quando fazer? Né? Devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. Primeira coisa. Aquilo que eu hesito fazer pode acarretar algum prejuízo a outrem? Pode levar prejuízo a outra? Percebe a coisa? Vai levar prejuízo a alguém? Pode ser proveitoso a alguém, a outros? Pode ser proveitoso a outros? Se eu agisse assim, né? Se agisse assim comigo, se outros, né? Se outros agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Eu ficaria satisfeito com essas ações? Se o que pensamos fazer só interessa a nós mesmos, devemos pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam resultar. Beleza, isso é mais fácil, né? Isso é mais fácil. O assunto só relevante a nós próprios é mais fácil da gente decidir. Tem vantagem? Quais são? Tem desvantagens? Quais são? Pesar na balança, de um lado e do outro, as vantagens e os inconvenientes. Beleza. Outro ponto. Se interessa a outra pessoa, e se o resultado, e se resultando em bem para um, possa fazer mal para um terceiro, é preciso igualmente pesar a soma de bem e de mal que se produzirá para que possamos agir ou deixar de agir, né? Ou deixar de agir. O que eu vou fazer beneficia um grupo, prejudica outro, né? Então, como fazer? Percebe bem a coisa? Então, é isso aí. Tem que pesar as coisas. E, por exemplo, vou fazer uma situação hipotética aqui. A gente dá aula, é claro que depois a gente vai detalhar as coisas e verificar que essa premissa inicial é um tanto desarrazoada. Nós temos um curso que damos aula gratuita para as crianças. Aula gratuita. A gente quer aprovar alunos no colégio militar. Uma das metas é essa, né? Ou buscar aquelas escolas privadas que têm concurso, porque a gente quer mexer com o íntimo das crianças, em que ela diz, eu posso, eu quero. Mexer com a autoestima. Eu mereci, eu consegui. Então tá. Beleza. Aí estamos prestando gratuitamente estudo a crianças em regra carentes, mas às vezes as crianças, o curso está desde 2014, vem crianças que não são tão carentes. Aí a gente pergunta, estamos fazendo bem a esse conjunto de crianças? Estamos. Mas não tem alguma escola por aí que tem essa mesma finalidade e que os professores recebem salário, os faxineiros recebem salário e, digamos assim, por consequência, sustentam as suas famílias na roda socioeconômica da vida para que todo esse grupo também possa progredir? Então, digamos assim, de certa parte, o seu trabalho, João, está roubando o mercado desse outro grupo de pessoas que, tudo bem, recebe algum recurso para fazer a coisa, mas que movimenta a roda da economia, porque tem até faxineiro
que trabalha nessas escolas, que tem sua família com 6 filhos e que sustenta a família em prol disso. Não vai levar prejuízo a esses outros? Percebe bem a coisa? O que ele está falando aqui? É óbvio que a gente, em regra, vai atender uma pessoa que não tem condição de pagar esses valores, né? E a gente está meio novo do mercado. Mas é isso que eu botei como exemplo, ele está falando para você raciocinar nisso. Vai facilitar para alguns, vai prejudicar para outros? Pesa bem a coisa. Deu para entender o que ele está falando, né? Com esse exemplo que eu dei aí, né? Enfim, mesmo para as melhores coisas, olha isso. Enfim, de uma maneira geral, não tenha dúvida que você deve exercer esse trabalho. Elas são um serviço magnífico. São as melhores coisas que o homem pode fazer. Devemos considerar. É oportuno? Esse é o momento de fazer a coisa? Ou você está atrasado ou você está adiantado? É oportuno? Quais são as circunstâncias acessórias? Porque uma coisa boa em si mesma pode não dar bons resultados, pode dar maus resultados em mãos inábeis. Quer dizer, isso é legal de fazer, mas não era a oportunidade certa. E, além de tudo, surgiram outras circunstâncias acessórias que acabou resultando em algo inadequado. Não é? Foi conduzido com prudência, fez a coisa com circunspecção, quer dizer, fez a coisa com moderação, com cautela, com prudência, com reserva, ou, não, vou fazer e ponto final. Ora, falta de amplitude de raciocínio, porque a coisa é boa de fazer, mas é inoportuna. As circunstâncias acessórias não indicam a realização do momento certo para realizar isso. Vai resultar num mal. Faltou prudência. Faltou moderação. Entenderam bem a coisa? Antes de empreendê-la, convém que consultemos suas forças e seus meios de execução. Quais serão os meios de executar a coisa? Qual é o caminho de fazer a coisa? Existem muitos caminhos, mas qual é o melhor? Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, porque o raciocínio deles, sendo mais amplo que o nosso, eles vão ver a finalidade muito mais além da gente. E vão raciocinar com oportunidade, com circunstância, com prudência, com reserva, com moderação, e nós não. Então, podemos solicitar a assistência dos espíritos protetores. Lembrando desta sábia advertência: calma, na dúvida, não faça, na dúvida, abstente. Pode surgir o momento posterior adequado. E ele pede para que a gente leia o item 38 desse próprio capítulo. Está à frente, porque a gente está no item 24, né? Uhum. Então, esse a gente lê. Esse a gente lê porque a gente nunca leu, né? Então, vamos lá. Não está nesse estudo atual nosso. Então, vejam. Pedir um conselho para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Primeiro, é só do seu assunto? Só do seu interesse? Pesa na balança vantagem e desvantagem. É dos interesses dos outros? Sim. Mas quem são os beneficiados? Quem são os prejudicados? Bom, o momento de realização dessa atividade é oportuno agora? Quais são as circunstâncias acessórias? Você está agindo com prudência ou está fazendo, digamos assim, seguindo com o barco de qualquer forma? Ou está indo com cautela, com moderação? Aí, o outro ponto. Conversa com o teu espírito protetor.
Abstente na dúvida. Espera o conselho deles. Espera o conselho deles. Aí é sobre essa última parte. O conselho deles é que a gente vai ver agora no item 38. A hora de dormir. Todo mundo já mudou aí de página? Já. Então vamos Já. lá. O corpo repousa durante o sono, mas o espírito não tem necessidade de repousar, né? Ele não é pesado, ele é leve, não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, né? Enquanto estamos dormindo, os sentidos estão entorpecidos, ninguém vê, ninguém ouve, ninguém se movimenta. A alma se desprende parcialmente da matéria, quer dizer, não é a morte. Durante o sono não é a morte, o desprendimento total. Não, é um desprendimento parcial. A gente ainda fica ligado ao corpo por um cordão, né? A alma se desprende parcialmente da matéria e goza das suas faculdades de espírito. Está mais livre, é mais inteligente, prevê mais as consequências. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. A gente também, né, abalado moralmente. No sono a gente se recupera não só o físico, mas também o moral. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, enquanto a gente esteve acordado, fez atividades físicas, utilizou a mente, que gasta muito mais energia do que no próprio corpo, um percentual bem mais significativo das energias alimentares produzidas é gasto pelo pensamento. Então, nós estivemos acordados, então, no estado de vigília, perdemos alguns elementos, o corpo recupera no sono. O espírito também vai retemperar-se entre outros espíritos, né? O espírito também vai melhorar se não está muito bem. Naquilo que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, aure ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. Então, às vezes não tem muita clareza, mas tem uma intuição. De onde veio essa intuição? Foi os conselhos recebidos durante o sono. E a volta temporária do exilado é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria, a pátria espiritual. Quando a gente dorme, a gente vai para o mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira pátria. Mas a gente vai temporariamente, ali pelas 8 horas de sono, a gente está ali, né, no plano espiritual. É o prisioneiro restituído momentaneamente à liberdade. Liberta-se do corpo parcialmente. Como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. É a maioria, né? 3/4 das pessoas que vivem no mundo aproveitam esse momento para fazer o que não deve. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia dos espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar lugares onde possa dar livre curso às suas inclinações. Aí vai fazer o que não deve. Que aquele que se ache compenetrado desta verdade eleve o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono. Vamos ver? Ih, estou ficando com sono. Ih, é bom fazer uma oração, né? Para que você possa ir ter com os espíritos superiores e receber conselhos. E peça conselho dos espíritos bons e de todos cuja memória lhe seja cara. Então não pede só para os espíritos bons, não pede logo para todo mundo. A fim de que venham se juntar a ele nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Beleza, gente? Então é isso aí, ó. Nessa última parte, quando estamos a decidir a respeito de algo que queremos ou não fazer, então estamos necessitando de um conselho, pede ao anjo da guarda. Quando mais comumente ele vai nos aconselhar? No momento em que vamos dormir, quando estamos dormindo. Então, antes de dormir, a gente pensa naquele assunto, dialoga com os bons espíritos e todos os protetores, né? Eles são sábios, não significa que vai vir todo mundo. O anjo da guarda pode dizer, olha, eu tenho outra tarefa para fazer, mas a minha sugestão aqui para ele sobre esse assunto, para o qual ele está pedindo conselho, é essa. Aí alguém que pode
que for envolvido na prece e, por consequência, está a par do assunto que devemos tratar, que queremos tratar, todos aqueles eles vão, sabiamente, indicar quem vai nos ajudar a nos dar o conselho. O que está dando o conselho pode estar transmitindo a ideia de um terceiro mais elevado, né? E não ser a ideia própria dele. Enfim, a gente tem que orar antes de dormir para receber esses conselhos e verificar da oportunidade, das circunstâncias, da prudência, da moderação, de fazer ou não fazer, de pesar aquilo que a gente tem que fazer. Beleza, gente? Maravilha? Beleza. Então vamos parar aí, né? E aí a gente continua na segunda. Isso. Quem faz a oração para... Eu ia pedir para você fazer a prece para nós. Ah, tá. Beleza. Pede aí pela minha casa, pelo amor de Deus. Não queremos ter esse negócio, não. Tá. Vamos pedir, sim. Elevemos todos nós o nosso pensamento envolto nos nossos sentimentos de serenidade e de paz, pedindo a Jesus, o grande médico das nossas almas, que envolva nossas casas e outras regiões que possam ser beneficiadas com essa prece, para que recebam as energias salutares que trazem a tranquilidade da alma e a saúde para o corpo físico. Sabemos, Senhor, que Tu tens a energia de comando para conduzir as nossas almas ao bom porto de um destino de equilíbrio e de bom comportamento moral. Assim, Senhor, te pedimos para que estejas presente em todos os nossos lares. Sabemos, Jesus, também, que Tu podes purificar o ambiente através dos Teus mensageiros, que podem eletrizar o ar, ionizar o ambiente, eliminando vírus e bactérias, conforme nas sessões de materialização descritas no livro Missionários da Luz e no livro Os Domínios da Mediunidade. Assim, Senhor, em especial, pedimos que Tu envolva a casa da nossa companheira dedicada a Malu e também a todas as nossas casas, para que Tu te liberte, se for da Tua vontade, nos liberte dessas provações. Haja vista a proximidade de pessoas que podem nos contaminar com essa doença. E faze, antes de tudo, Senhor, que se formos dignos de receber essa graça, possamos nós nos empenhar ainda mais, mas sem ansiedade, com muito esforço, na nossa própria melhoria moral e no auxílio da melhoria dos outros em todos os sentidos. Porque sabemos, Jesus, que aquilo que de Ti recebemos, nos tornamos ainda mais responsáveis para nos empenhar na construção do bem dentro de nós próprios e, por consequência, aos outros irmãos. Assim, Jesus, abençoa-nos a todos e, em especial, a família da Malu, hoje e sempre, graças a Deus. Ai, obrigada. Ave.
Tomara que dê tudo certo, João, aqui.